aqui de volta no nosso assunto, onde nós estamos falando de sistemas, né? Então, a cura sistêmica com relação ao pai. O que significa sistemas? E quando a gente fala de um campo, né? Um campo morfogenético, por exemplo, um campo energético. Então, hoje em dia é tranquilo falar com as pessoas sobre energia, sobre sentir energia, mesmo que você não tenha tanto vocabulário e que você não tenha se dedicado a tanto a estudar as coisas mais simples aí da vida, não precisa de estudo, né? Não precisam de estudo, é só você sentir. Por exemplo, quando você chega perto de alguém, pode acontecer de chegar perto de alguém e te dar uma sensação bacana de bem-estar, de alegria. Às vezes você nunca viu aquela pessoa, né? Como se você conhecesse ela faz tempo. E bem como também você pode chegar perto de alguém e ter outra reação mais negativa, começar a abrir boca, não só perto das pessoas, mas também dentro de ambientes de casas, enfim, não é? Então, isso você está sentindo o campo da pessoa, o campo da casa, não é? Então, isso traz muita informação aqui pra gente dentro dos nossos trabalhos, porque existe uma energia e ela é sim invisível, mas ela existe. A própria física, ela traz isso, ela prova o tempo inteiro. Hoje a física se dividiu, não é? A física clássica e a física quântica. Claro que muitas pessoas falam da física quântica sem conhecer muito e acabou que banalizando essa questão do quântico, da física quântica. Mas temos aqui muitas leituras de pessoas que são cientistas de renome realmente, que trazem uma base muito sólida nesses trabalhos, tá? Então, quando se fala de campo mórfico, campo morfogenético, eu vou explicar aqui para você, dando o exemplo que muitos conhecem, que é a teoria do centésimo macaco, só para você começar a entender que no teu sistema familiar existe esse campo mórfico, tá? Por isso que não adianta as pessoas que querem excluir as outras da família, tá? Bom, o pai teve um filho lá fora do casamento, pulou a cerca, né? E teve filho fora do casamento e ninguém quer tocar no assunto daquele filho, mas ele existe. Ele nasceu da energia do pai. Então, não tem como excluir esse menino, essa pessoa, né, essa menina, se existe um campo. E este campo, ele requer equilíbrio, ele vai pedir para ser reconhecido. Então, o que diz a teoria do centésimo macaco? Ele fala sobre essa ressonância mórfica, que é este campo mórfico. Então, era uma vez duas ilhas tropicais, tá? Habitadas pela mesma espécie de macacos, mas sem querer, sem ter nenhum contato assim, perceptível entre si. Essas duas ilhas, elas não tinham contatos perceptíveis, não é? Entre si. Bom, depois de várias tentativas e erros, um espertinho do macaquinho lá, né, um símio da ilha A, ele descobriu uma maneira engenhosa de quebrar cocos, que permitia ele aproveitar melhor a água e a polpa do coco. Bom, ninguém jamais, nenhum macaco antes havia quebrado cocos desta forma. Então, por imitação, esse procedimento, né, repetidamente, se difunde entre os seus companheiros e logo uma população crítica de 99 macacos domina a nova metodologia. Então, um macaco lá espertinho, um símil, ele descobriu isso, né? Ele descobriu que ele quebrou o coco, tinha um líquido bom ali e tinha aquela polpa. O amiguinho dele ali do lado, o familiar dele, viu ele fazendo, aí ele imitou, copiou e teve êxito, e assim foram outros, e até chegar a 99 macacos, tá? Bom, quando o centésimo macaquinho, símio dessa ilha A, aprende essa técnica recém-descoberta, também os macacos da ilha B, que até então não tinha nenhum contato, não é, físico perceptível, começam também espontaneamente a quebrar cocos da mesma maneira. Olha que interessante, não é? É interessante porque não houve nenhuma comunicação convencional entre essas duas populações. O conhecimento simplesmente se incorporou aos hábitos dessa espécie. Claro que é uma história fictícia, tá?
Mas tem uma versão também que fala sobre os macacos que aprenderam a lavar raízes, também tem uma história que fala sobre esses macacos que aprenderam a lavar raízes antes de comê-las, porque antes eles comiam as raízes sujas, e um descobriu uma forma de lavar, e assim foi a mesma história, tá? Porém, de um modo ou de outro, enfim, essa história ela ilustra uma das mais ousadas e instigantes ideias científicas da atualidade, que é essa hipótese dos campos mórficos. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui, que trabalhamos com as questões de curas, de ancestralidade e de campos de energia, tá? Então, isso foi proposto primeiro pelo esse biólogo inglês, o Rupert Sheldrake. Ele foi um cientista, né? Segundo esse cientista, os campos mórficos são estruturas que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas no mundo material. Então, segundo ele, isso molda tudo aqui no nosso mundo material, os átomos, as moléculas, os cristais, as células, os tecidos, os órgãos, todos os organismos e também as sociedades. Veja bem, tudo é sistema, ecossistemas, sistemas planetários, sistemas solares, galáxias, tudo isso está conectado e tudo isso tem um sistema, não é? Então, tudo isso são entidades que estão associadas a um campo mórfico específico, tá? Então, o campo mórfico dos cristais é uma coisa, o campo mórfico dos átomos, é aí que veio o estudo da física quântica, né? Estudando os átomos, tudo que acontece ali dentro de um átomo, veio a física quântica, tá? Bom, se eles que fazem com que um sistema seja um sistema, isso é, uma totalidade articulada e não um mero ajuntamento de partes, isso é uma totalidade, tá? É uma totalidade que se articula, mesmo que de forma invisível, que você não tá vendo, tá? Então, essa atuação é semelhante à dos campos magnéticos, da própria física. Você sabe o que é campo magnético, não é? Então, quando colocamos uma folha de papel sobre o ímã, por exemplo, e a gente espalha o pó de ferro em cima dessa folha, os grânulos metálicos eles se distribuem ao longo dessas linhas geométricas precisas, né? Então, esse é um campo magnético. Nós trabalhamos com o norte magnético. O norte magnético nos diz muita coisa, assim, em todas as áreas praticamente. Na área da arquitetura, ela diz uma forma de projetar melhor a sua casa. Também na área da radiônica, no momento de que você vai montar placas radiônicas, enfim, o norte magnético ele é muito importante, tá? A gente não percebe assim diretamente, não é? Mas nós somos sim capazes de detectar a presença desse campo através do efeito que ele produz, tá? Então, de repente, você é uma pessoa mais sensível, você sente, sim. A gente sente as coisas, às vezes você sente e nem sabe, né? Sente o arrepio, sente coisas passando pelo corpo, emoções, e é tudo isso que são os nossos campos, são os campos morfogenéticos, tá? Campos mórficos, os campos mórficos da própria Terra, do nosso planeta Gaia, que tem várias linhas de fluxos de campo. Então, isso tudo é física. Isso estou falando para você compreender e entender que isso tudo é imperceptível pelo espaço-tempo, mas que conecta todos os sistemas, mesmo individuais, tá? Nós estamos todos associados, todos. E você está, sim, associado, associada ao sistema ancestral da tua família, tá? Você gostando ou não. Você querendo ou não, isso não vai mudar. O que vai mudar é a tua forma de ver, de compreender a tua história ancestral, porque existe um campo que te envolve essa ancestralidade. E de repente você é a pessoa que veio para curar tudo isso daí e fazer transcender todos os registros passados que os nossos avós e bisavós e pais sofreram. Claro. Então, precisa estar olhando isso de uma outra forma. Então, aqui, falando do teu pai, ele também, né, já passou pelas questões dele ali, e ele recebeu do pai dele o que o pai dele poderia dar. E ele deu para você e dá aquilo que ele pôde, que ele soube. Isso não vai mudar.
O que vai mudar é a tua compreensão com relação a ele agora, já que você está ouvindo falar dessas coisas, está estudando, está se colocando aqui à disposição para os exercícios. Você foi lá, fez aquela cartinha lá pro teu pai, eu não sei o que você escreveu, não é? Você vai perceber que, bom, depende, quando eu fiz essa cartinha a primeira vez, foi horrível, porque eu xinguei meu pai, né? Eu falei um monte de coisa para ele, porque eu achei que ele foi negligente, ele teve muitos filhos e acabou tendo preferências, acabou deixando um grupo aqui em São Paulo, não passou fome por causa da minha mãe, mas ele não teve muito contato depois, enfim. Mas hoje ele tem 93 anos, meu pai, né? Eu herdei muita coisa boa dele, ele é muito comunicativo também, assim como eu, fala bastante, tem uma boa memória com relação a números, né? A gente brinca muito sobre isso, porque eu tenho boa memória e muita conexão com os números. Enfim, teve muitas coisas boas aí que eu não via, não é? Claro que eu só tava na criancinha mimada e revoltada, né? Mimada não, mas aquela criancinha revoltada querendo ter toda a atenção e que meu pai fosse diferente, mas ele não foi, porque se ele fosse diferente do que ele foi comigo, com certeza eu não estaria aqui hoje, tá? Eu não estaria aqui. Se ele fosse um pai que eu sempre quis, um pai que me desse tudo, porque o meu pai quase não me deu nada, né? Mas ele me deu vida. E me deu também todos os genes e todo esse campo que eu herdei dele, né? Então, isso fez com que eu chegasse até aqui. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Então eu tenho, e cada um tem o pai que veio para ter, tá? E a história é essa mesmo. Vamos agora começar a olhar o pai de outra forma. Então, quando eu fiz a cartinha de novo, aí já foi bem, assim, eu só comecei a falar coisas boas dele, né? Porque ele também é uma pessoa que ele é muito engraçado, ele sempre falava piadas, né? Então, enfim. Mas a dificuldade que eu tinha com meu pai também vinha da questão de quem? Da mãe, né? Porque a minha mãe não admitia. E muitas mães fazem isso hoje, né? Elas fazem isso, elas não liberam os filhos para amar o pai, porque o pai é isso, isso e aquilo. Então, entenda que você faz parte de um campo mórfico. A partir de amanhã, quando eu começar a falar de campo mórfico, morfogenético, você vai entender que existe um campo que está correlacionado e conectado com toda a sua linhagem ancestral, e nós vamos trabalhar dentro deste campo, da forma que eu posso aqui, através do exercício, né? Claro, os exercícios que a gente propõe aqui, e para a gente mexendo nesse campo e você ir curando. Mas tem que ter coragem, não é? Tem que ter coragem, tem que ter base, tem que ter os pés no chão, e a nossa base aqui é a luz. Porque não é para você surtar aí e ficar no mimimi, no vitimismo, e não conseguir dar o passo à frente, tá? Escolha conscientemente ter essa cura realmente, dar um passo e não ficar naquela situação de vítima, mimimi, blá, 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 porque só vai ser ruim para você mesmo. Veja aí vários exemplos de pessoas que conseguiram transcender, e eu conheço várias pessoas, conheço gente que foi até abusada pelo pai e hoje tem uma boa relação porque conseguiu transcender e ajuda outras pessoas, tá? Então, a tua situação não é das piores, não, tá bom? Vamos começar a ver e compreender o que é e como funciona este campo, tá bom? Bom, dessa forma eu deixo vocês aqui refletindo, e quero que você pegue agora o papel e uma caneta, porque o próximo exercício também nós vamos escrever, ok? Te espero lá, então vai refletindo aí, tá? E um beijo, até lá!